Gente, agora olha essa notícia. Nas últimas horas eu conversei com alguns parlamentares no Congresso Nacional e na última terça-feira a informação é que Hugo Motta agiu diretamente nos bastidores para reduzir uma confusão, uma escalada entre os parlamentares e o Supremo Tribunal Federal. Ao longo do último dia, os deputados do Centrão e da oposição divulgaram nas redes sociais uma convocação do subprocurador-geral da República, que seria irmão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, para um depoimento na CPMI do INSS, que investiga o escândalo do INSS. Houve essa repercussão. O que eu ouvi de alguns nomes da oposição e do Centrão relataram que Hugo Motta agiu diretamente para evitar um novo embate às vésperas da votação do requerimento de urgência da anistia. De acordo com informações, Hugo Motta chegou a ligar para alguns parlamentares orientando que essa imagem fosse removida das redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal. Em seguida, chegou a chamar um parlamentar também lá no seu gabinete para conversar justamente sobre esse assunto, aconselhar que nos últimos dias o show já tinha acontecido e que agora era hora de acalmar os ânimos contra o Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, olhei as redes sociais desses parlamentares, essas imagens foram removidas após, então, essa orientação de Hugo Motta. Vamos conversar. Mônica Rosenberg, chega mais. Analisar essa história, então, de uma remoção de imagens de assuntos contra o Supremo Tribunal Federal nas redes sociais de parlamentares do centro e da oposição após uma orientação de Hugo Motta. De que forma enxergar isso e como entender esse recado de Hugo Motta para os parlamentares? Amando ou agindo sozinho? Então, a Bia comentou aqui, Manfredini comentou sobre o jantar que Tarcísio tinha feito e da pressão em cima de Hugo Motta, e que Hugo Motta tinha saído com tudo organizado para ir ali mexer os peões no seu tabuleiro. Eu acho muito preocupante quando nós estamos falando dessas negociações que não são claras nem transparentes entre os poderes, porque nós precisamos de uma tripartição de poderes claras, nós precisamos de um sistema de freios e contrapesos que funcione para que um poder possa controlar os excessos do outro. O que nós temos no Brasil, para todo mundo que está aí reclamando e xingando o Supremo Tribunal Federal, eu sempre digo: xinguem o Senado Federal, porque quem tem o poder constitucional de controlar os abusos do Supremo é o Senado Federal. E agora o que nós estamos vendo, por exemplo, com a PEC da blindagem, é o Poder Legislativo tomando para si um abuso absurdo nos seus poderes e no tamanho da sua impunidade e negociando com o Supremo para que o Supremo não venha exercer o controle exatamente sobre eles. Então, é tóxico esse tipo de negociação, e se nós realmente estamos vendo que eles estão retirando as postagens contrárias porque o Hugo Motta pediu, significa que as convicções deles chegam muito rasas. O que eles estão preocupados mesmo é cuidar dos próprios interesses. Pois é, e quem sai perdendo com essa relação tóxica é o povo, né? Que as pautas realmente que deveriam passar acabam sendo atrasadas no meio de toda essa discussão de narrativas de quem ganha mais aí para si mesmo, para o próprio partido. Turso, eu trago para essa análise também uma situação assim: se Motta fez esse pedido, segundo o bastidor muito bem feito de Bruno Pinheiro, pode ser uma tentativa de limpar um pouco a barra diante do STF, diante dos ministros, de apaziguar, que essa é a palavra que ele está usando muito, né? Olha, Márcia, se a ideia é termos mais harmonia entre os poderes, não é esse tipo de pedido que tem que acontecer. Primeiro porque eu fico imaginando como esse pedido chegou para Hugo Motta e como ele passa, né, como ele transmite essa informação para os deputados. Então, eu fico imaginando que os deputados têm a sua liberdade de expressão, inclusive podem extrapolar nas ofensas, nas críticas ao Supremo e podem ser responsabilizados. E é diferente de um conselho de amigo, que simplesmente alguém viu uma publicação e falou: acho que você passou do ponto nessa aqui, seria bom tirar para você não ter problema. Não, é uma diretriz pública de negociações privadas para que todos recuem, como uma campanha de recuo política, sendo que nós estamos falando de instituições independentes. Então, como que chegou essa informação? Por que eles recuaram? Por que existe esse temor entre os poderes? E isso gera o troca-troca, a troca de favores, os bastidores que, infelizmente,
ficam à mercê do que a população precisa, que é transparência, que é fiscalização, que é um poder controlando o outro, e não ficando amiguinho nos bastidores, trocando favor. Inclusive, eu tô cheia de perguntas rápidas para vocês dizerem sim ou não. A minha próxima pergunta é: será que alguém falou pro Tarcísio que realmente ele também pegou pesado no 7 de setembro? Você acredita que sim ou não, Mônica Rosenberg? Eu acredito que ele tem uma equipe de comunicação competente para dizer para ele que realmente errou na mão. Durso? Eu acredito que essa informação chegou a ele sim. Obrigada pelas análises. Vamos seguir então agora com a sua opinião. A JP nas redes, a nossa tela da notícia e da opinião aqui na tela do Em Tempo Real. A gente perguntou: anistia ampla, geral ou apenas redução de penas? E você respondeu. Vamos ver. O José Braga disse: boa tarde. Sou totalmente a favor da anistia. Prenderam pessoas inocentes. Uma vergonha. Obrigada, José, pela sua participação. Próxima mensagem. Samuel Abraão: sou totalmente contra isso. Infelizmente, aqui no Brasil é assim. Quem realmente comete crime é quem tem dinheiro e nunca é preso. Obrigada, Samuel, pela sua participação e opinião. Próxima mensagem é do Aparecido. Boa tarde. PEC da blindagem é uma vergonha, até porque a direita é a que mais defendia punir políticos corruptos. E agora a direita é quem votou e pautou 100% dessa PEC. A maior parte realmente veio do PL. Obrigada, Aparecido, pela sua análise e participação. Continua mandando mensagem pra gente.